Fala, galerinha, ó, função do primeiro grau vibrando, é isso mesmo, primeiro grau. Porra, professor, porra, função eu não sei não. Você vai aprender agora, meu amigo. Você vai aprender agora a função do primeiro grau. Vou te dar o passo a passo e tu vai entender essa parada, beleza? Preste atenção e vamos embora. Olha só, a melhor disciplina, tu sabe, que é essa daqui, matemática. Filé, depois vem meu Insta, segue lá, que tu vai ver umas paradas meia doida, certo? Partiu, vamos embora. Função do primeiro grau, senhores. Veja, conceito básico, tá? Chama-se função polinomial do primeiro grau. Então quer dizer que uma função do primeiro grau pode ser chamada de função polinomial? Sim. Se ele falar, senhores, nesse nome, função, ó, polinomial, ele é obrigado a dizer qual é o grau dessa função, se é de primeiro grau, se é de segundo grau ou terceiro grau e assim sucessivamente. Ele é obrigado a te dizer qual o grau. Então não se espante se você pegar uma questão e vir falando assim, com esse nome, com esse termo, função polinomial. Porque em seguida ele é obrigado a dizer qual é o grau dessa função, para você ficar ligado. De primeiro, de segundo, de terceiro e assim sucessivamente. Veja que ele indicou aqui, ó, ele disse que era de primeiro grau. Então, é a mesma coisa, função do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau nada mais é do que função do primeiro grau. Beleza? Outra forma que ele pode dizer é função afim, pô. É a mesma coisa. É função do primeiro grau, senhores, tá? A qualquer função f em R, o que significa isso, bicho? R em R é o número de conjuntos, ou seja, são os conjuntos reais. Todos os números positivos, negativos, fração, número decimal, aceita qualquer número, tá? Dada por uma lei de formação. O que é a lei de formação? É a fórmula, senhores, da função do primeiro grau. Então a fórmula é essa: f de x é igual a ax mais b. Pô, apagou aqui, bicho. Agora foi. Oxe, tu apagou aí a luz e apagou aqui. Agora voltou. Aí Bruno vai ter que editar. Edita aí, Bruno, que eu vou começar de novo. Galera, veja só. Função do primeiro grau, tá? Conceito. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, veja, esses são os nomes que ele pode usar. Função polinomial do primeiro grau ou função afim. Tanto faz. Se ele for usar função polinomial, ele vai ter que dizer o grau dessa função. Ele é obrigado a dizer, certo? Se ele falar função afim, então você sabe que está se referindo a quem? A função do primeiro grau. Beleza? A qualquer função f de R em R, dada por uma lei de formação. Está aqui a lei de formação. Onde A e B são números reais, sendo que A é diferente de zero. Ou seja, está aqui a fórmula ax mais b, certo? E ele está dizendo que o coeficiente A, ele nunca pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero, certo? Sempre diferente de zero, senhores. Ele nunca poderá ser igual a zero, pelo amor de Deus. Se você pegar uma questão e calcular o valor de A e dizer que A deu igual a zero, você realmente vai levar ao zero, porque não existe possibilidade do A dar ser zero. Não existe essa possibilidade. Então o A pode ser qualquer coisa, positivo, negativo, fração, mas nunca poderá ser igual a zero. Beleza, única restrição. Vamos embora. Agora talvez você pergunte, mas professor, por que A não pode ser igual a zero? Aí eu te pergunto, vem cá, se eu pegar 5 vezes 0 é quanto? É isso mesmo, 0. Se eu pegar 1000 vezes 0 é quanto? 0. Se eu pegar W vezes 0 é quanto? 0. Não é W, é 0. Ou seja, qualquer número ou letra multiplicado por 0, o resultado é sempre o quê? 0. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Então vamos pela lógica. Se eu pegar y, dizer que é igual a 0, que digamos que A vale 0, vezes x mais b. O que vai acontecer aqui?
Olha, se A, bicho, for igual a zero, olha o que vai acontecer. Y é igual 0 vezes x dá zero, mais B. Então, y é igual a B. Vem cá, desde quando y é igual a B, isso aqui é função? Desde quando que isso aqui é função? Não é função, senhor. Mas por que não é função? Porque para ser função, eu tenho que ter a presença do AX, cara. Tá? Tipo AX mais B. E eu te disse o quê? Se eu não te disse, eu vou te dizer agora. Por que é uma função do primeiro grau? Simples. Ó, é uma função do primeiro grau porque acima do x aqui tem um número 1 oculto. E esse número 1, ele está dizendo que é do primeiro grau. Tá? Então, é uma função do primeiro grau. Se esse cara deixar de existir, se A for igual a zero, isso aqui vai ser zero. Ou seja, y é igual a B. Ou seja, nunca será mais função. Pode ser qualquer outra coisa, menos função. Porque, ó, o que indica que é uma função do primeiro grau é o AX. Se o AX não existe mais, deixa de ser função. Por isso que o A não pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero. Alguma dúvida em relação a isso? Sabia disso? Sabia disso? Sabia não, né? Você sabia que não poderia ser igual a zero, mas o porquê não, né? Pois é essa parada aí. Filé, vamos embora. Vem-se embora. Vamos, menino, vamos brincar aqui. Então, galera, perceba que é uma função do primeiro grau porque a potência que está em cima do x é 1 e ela não é obrigada a aparecer. Então, se é 1 e ela não é obrigada a aparecer, então está dizendo que é uma função do primeiro grau. Pronto, isso já foi esclarecido. Outra coisa, está aqui a fórmula. Se ele não quiser colocar essa fórmula aqui para você, no contexto, ele pode colocar essa. Y é igual a x mais b. É a mesma coisa, tá, galera? Mesma coisa. Agora, vem cá. Você sabe dizer o que significa o A e o B? Primeiro, o A, ele sempre vem junto de quem? De x. E o B é o cara que vem só. Eu digo que o B é solteiro, cara. Solteiro. Solteiro. Beleza? E XA, AX é casado. Porra, estão juntos direto. E em cima do X tem o número 1, que é o oculto, que é a potência que está dizendo o grau da função. Entendesse? Ah, isso fica fácil, né? AX sempre vem, o A sempre vem junto de X, ou seja, são casados. O B é um número que vem sozinho, ou seja, é um cara solteiro. E se eu disser isso para tu que 5 mais 2x, se eu te perguntar quanto é que é o valor de A, quanto é o valor de A e quanto é que é o valor de B, você me diria o quê? Hein? Ó, tá aqui a lei de formação. O que é a lei de formação? Nada mais é quando eu encontro o valor de A e encontro o valor de B e jogo na estrutura. Então, neste caso, se ele perguntasse quanto é que vale o coeficiente A, você diria o quê? Ah, já sei, professor, 5 e B 2. Eu digo a você que você errou se você disse isso. Mas, professor, né, olha só, ele colocou invertido. E primeiro ele colocou 5 mais 2x. Eu disse o quê? Que o x vem sempre junto com o coeficiente A. Só que o coeficiente A aqui, nesse caso, vale quanto? 2. Olha aqui, ó. O x vem junto do coeficiente A. Olha aqui, ó. O x vem junto do coeficiente A. Tá vendo? Então, se o x está aqui, quem é que está aqui? O A. E o A vale quanto? 2. Então, A é igual a 2. Certo? E o B? O B é o cara que vem só, solteiro. Olha ele aqui, ó. Só, solteiro. Olha ele aqui, só, solteiro. Então, o B vale 5. Então, fica ligado. Porque você está acostumado assim, né? Ó, 2x mais B, não é isso? Ou y é igual a 2x mais 5, não é assim? Então, de cara, você vai dizer que A é igual a 2 e B é igual a 5. Só que ele pode pegar isso aqui e inverter, cara. Certo? Ele pode fazer isso, ó. 5 mais 2x. E aí, nesse caso, você vai dizer que A vale quanto? Nesse caso aqui, você vai dizer que A vale 5 e B vale 2? Não. Porque veja que ele colocou invertido. Então, nesse caso, o A vale 2. O A vale 2 e o B, que vem só, vale 5. E não assim se tu for pegar em forma de sequência. Beleza, cara? Tranquilo. Filé.
Vamos embora, vamos com tudo. Pronto, galera. Olha só. Função geral. Ou seja, fórmula geral. Ele pode vir com essa estrutura, f de x é igual a x mais b, ou pode vir com essa, y é igual a x mais b. Um dos dois. Qualquer um dos dois que ele colocar, está valendo, tá? Tanto faz. Tranquilo? Agora preste atenção, vou falar aqui dos coeficientes. Isso é muito importante, tá? Os coeficientes da função são a e b, ou seja, uma característica da função do primeiro grau é essa. Essa daqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó. É essa daqui. AX mais B, certo? Por quê? Qual é uma característica da função do primeiro grau? A característica é que a função do primeiro grau eu só vou ter dois coeficientes, apenas dois, que é o coeficiente A e o coeficiente B. Esses caras são chamados de coeficientes, como diz aqui, ó. Os coeficientes da função são A e B. Então, na função do primeiro grau, só existem dois coeficientes, apenas dois, que é o A e o B, certo? Primeira característica. O coeficiente A, galera, ele pode ser chamado de coeficiente angular. Preste atenção, coeficiente angular, tá? Por que você está dizendo isso? Porque ele pode pedir para você calcule o valor do coeficiente angular. Ou seja, ele quer saber quem é o valor de A. Se você não souber o que significa coeficiente angular, como é que tu vai entender o que ele está te perguntando? Então, coeficiente angular é o coeficiente A. E o B pode ser chamado de quê? Coeficiente linear, tá? Linear ou interceptador. Beleza? Isso aqui não cai muito não, mas vai que ele queira saber quanto é que vale o coeficiente interceptador. É o coeficiente B, beleza? O coeficiente B, ele é chamado de coeficiente linear ou coeficiente interceptador. Filé, camarada. Eles, como é que eu vou associar? Assim, pô. Se ele pedir o coeficiente angular, então veja que o angular começa com a letra A, com a vogal A, né? Deixa eu apagar logo tudo, ó. Veja que o coeficiente angular, ele começa com a vogal A, de angular. Então, já sabe qual é o coeficiente A. O coeficiente B é chamado de coeficiente linear. Veja que B é diferente de L. Então, não pode ser o coeficiente A, é o coeficiente B. Que o coeficiente angular, ele quer saber quem é A e inicia com A. Ó, angular. Então, A e A é A. B e L é diferente. Então, se ele falar em coeficiente linear, ele quer saber o valor de B. Se ele não quiser falar o coeficiente linear, ele vai falar coeficiente interceptador da função do primeiro grau. Ó, que interessante. Então, é o valor do coeficiente B. Só isso, sem estresse. E x, Elis? Quem é x? Quem é esse cara aqui? Ó, é a variável da função. Ou seja, é a raiz ou zero da função. Elis, raiz é a raiz da função ou zero da função, que é a mesma coisa. Tá? Para você ter uma visão melhor, deixa eu fazer isso aqui no esquema. Espera aí. Você vai ver agora como é que seria mais ou menos isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Digamos. Pronto. Aqui é o eixo X, vocês sabem disso. Aqui é o eixo Y. Lembrando que uma função de primeiro grau é representada por uma reta. Se você olhar o gráfico, veja que aqui é uma reta. Então, já sei que é uma função de primeiro grau. Tá? E se você perceber, você olha aqui que a reta corta o eixo X nesse ponto aqui, ó. No eixo X. A reta corta o eixo X nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto, no momento que ela corta, é o valor de X, que ela é chamada de raiz, tá? Digamos que aqui seja 2, então quer dizer que o valor de X aqui é igual a 2, cara. Que pode ser chamado de raiz da função ou pode ser chamado de zero da função. É a mesma coisa. Tranquilo, galera? Sem estresse?
No momento que a reta corta o eixo x, ali é chamado de raiz ou zero da função. Ponto. Tranquilo? Vamos embora? Vamos embora. Então tá aí, coeficiente angular e coeficiente linear ou interceptador, tá? E x nada mais é do que a raiz da função. Muito bem, senhores. Além disso, preste atenção agora. Os coeficientes servem para quê? Para que danado servem os coeficientes? Vou te dizer agora. O coeficiente A, preste atenção agora, tá? Nos indica se a função é crescente ou decrescente. Importantíssimo isso aqui, ó. Então quer dizer, Kelly, que o valor do coeficiente A indica se a função é crescente ou decrescente, positivo. Se o coeficiente A for maior do que zero, essa função será o quê? Crescente. Como é que eu vou saber, Kelly? Digamos que eu tenho aqui, ó, y igual a 2x mais b. Ou mais b não, mais 5. Vou usar o mesmo exemplo. Mais 5. Cadê? Aqui. Mais 5. Certo, galera? Agora, veja bem. Aí você olha assim, Elas, como é que eu vou saber, olhando só aqui, se a função é crescente ou decrescente? Vem cá. Quem é o responsável a dizer se ela é crescente ou decrescente? O A. Certo? E o A vem sempre junto de quem? De x. E x aqui vale quanto? E o A vale quanto aqui? Vale 2. Não é isso? 2, beleza. E o 2 é positivo? É. Então quer dizer que A é maior do que 0, não é isso? É. Se A é maior do que 0, então quer dizer que a função é o quê? Crescente. Pronto. Então só em você olhar para a lei de formação, olhar para o valor de A, se A for positivo, a função ela é crescente. Se A for um número negativo, por exemplo, menos 3x mais 2, se A for negativo, veja que é menos 3. Ó. Então, se A é menos 3, é menor do que 0. Se é menor do que 0, a função só pode ser o quê? Decrescente. Entendeu, galera? Então, isso é muito importante você saber para que serve cada coeficiente. Então, o coeficiente A indica se a função é crescente ou decrescente. Como? Você olha o valor de A. Se o valor de A for um número positivo, crescente, meu amigo. Se o valor de A for um número negativo, vier com sinal de menos, a função é o quê? Decrescente. Essa parada mesmo. Vamos embora. Muito bem. Agora, analisaremos agora o coeficiente B. Nos indica em que ponto a reta corta o eixo Y. Eita, essa é boa. Elis, pelo amor de Deus, como é que é? Calma. Veja, tá aqui o grafo. Vou construir um grafo. Pequenininho aqui. Faça de conta que tá bem bonitinho, tá, galera? Não é pra rir aí, não. Ó. Deixa eu ver aqui, pronto. Tá. Veja, só analisar o B. E o B, Elis, como é que eu enxergo aqui? Veja, se B for maior do que 0, cortará o eixo Y acima da origem. Ó, aqui é a origem, senhores. Tá? Aqui é a origem, é o ponto de encontro dos dois eixos. Eixo X e eixo Y. Aqui é a origem, é o ponto zero da função. Veja o seguinte, veja que a reta, que é a que está em vermelho, ela corta o eixo Y aqui, ó. Aqui. Certo? Ó, corta aqui o eixo Y. Olha o que ele diz. Se B for maior do que 0, cortará o eixo quem? Y. Quem é o eixo Y? Esse cara que está em pé aqui, ó. Então a reta cortou o eixo Y aqui. Acima da origem, ou seja, a origem está aqui. Você sabe que todos os números que tiver aqui para cima são todos positivos. Então se a reta cortou acima da origem, eu sei que o B é um número positivo e é maior do que 0. Tranquilo. Se a reta agora, ó, vou fazer, ignora essa vermelha agora. Agora vem para verde. Se a reta corta o eixo Y abaixo da origem, veja que todos os números que tiver aqui abaixo são todos negativos, sim ou não? Se cortou abaixo, eu sei que B é um número menor do que 0. É um número negativo. Só isso, cara. Então, resumindo.
Se a reta cortar o eixo Y acima da origem, o B eu sei que é um número positivo, então eu sei que é maior do que zero. Se cortar abaixo da origem, eu sei que é um número negativo, é menor do que zero. Ponto. Só isso. Certo? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Olha lá. Melhor interpretação. Professor, eu nunca consegui interpretar gráfico. A gente vai interpretar agora. Preste atenção agora. Muita gente ignora os coeficientes. Sem eles, cara, você não consegue aprender função. Certo? Então, olha só. Primeiro, ele está dizendo que A é maior do que zero. Elis, como é que eu vou saber se A é maior do que zero? Porque ele não me deu uma lei de formação. Você analisando um gráfico, tem como você analisar, saber se o A é maior do que zero ou menor do que zero. E tem como você saber se B é maior do que zero ou menor do que zero. É isso mesmo, tem como. Eu vou te ensinar agora. Certo? Preste atenção. Você sabe que isso aqui é chamado de plano cartesiano. E esse plano cartesiano é dividido em 4 partes. A primeira parte é essa. Primeiro quadrante, chamado de quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. Quarto quadrante. Beleza, senhores? No sentido anti-horário, tá? Daqui para lá, ó. Certo? Sempre nesse sentido. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, cada quadrante desse, você sabe que o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, tá? Então, isso é chamado de quadrante. Quadrante. Beleza? Caiu uma questão até na Pema Lagoas envolvendo quadrante. É só isso. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Nesse sentido. Pronto, está dividido. Agora, Edson, como é que eu vou saber se essa função aqui é crescente, olhando o gráfico? Simples. Olha a reta. Olhou a reta, veja as extremidades. São as pontas. Veja, aqui e a outra está aqui, não é isso? Então, as pontas, vou dizer as pontas para você entender. As pontas estão localizadas em qual quadrante? Essa daqui, cara, está localizada no primeiro. E essa daqui no terceiro. Então, estão localizadas no primeiro, olha o bizu. Primeiro e terceiro, sim ou não? Então, primeiro e terceiro não são números ímpares. Primeiro é 1, terceiro é 3. Não é assim, se a gente for transferir? 1 e 3. Então, não são ímpares. Se são ímpares, ó, ímpares. Então, quer dizer que essa função é crescente. Se é crescente, então eu sei que A aqui é maior do que zero. Só não sei quanto é que é, mas eu sei que é maior do que zero. Então deixa eu ver se eu entendi. Para eu saber se a função é crescente ou decrescente, eu olho as extremidades da reta. Isso. As extremidades, que são as pontas. Mas veja que a reta passa aqui, no segundo quadrante. Não importa onde ela passa, o que importa é onde ela parou e iniciou. Tá? Ó, então a gente fala de extremidade. Ó, tá aqui uma e tá aqui a segunda, tá? E também a ordem não importa aqui não, tá, senhores? A ordem aqui não importa, volta para cá, danado. Ó, a ordem de que, professor, primeiro tem que analisar essa extremidade, depois essa aqui em cima, é? Não importa. O que importa é que você tem que localizar as extremidades onde é que estão. Então aqui e aqui. Então, está no primeiro e terceiro. Se está no primeiro e terceiro, os quadrantes são ímpares. Se são ímpares, a função é crescente. Se é crescente, eu sei que A é um número positivo que é maior do que zero. Ponto. Por isso que ele diz que A é maior do que zero aqui. Beleza. Agora, vamos analisar o coeficiente B. O coeficiente B ele pode ser o quê, senhores? Ele pode ser um número positivo e um número negativo. Certo? Agora preste atenção. B, veja que ele passa aqui e corta o eixo Y nesse ponto. Né? Se ele corta o eixo Y nesse ponto, quer dizer que cortou acima da origem. E os números que estão acima da origem são todos os números positivos. Se são positivos, então quer dizer que B só pode ser maior do que zero. Então, A é maior do que zero e B também é maior do que zero. Pronto, está aqui a interpretação do gráfico.
Analisa aqui agora, olha só. Vamos para isso aqui, senhores. Vamos para isso aqui. Analisa aqui comigo. Perceba que aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Certo? Para analisar se a função ela é crescente ou decrescente, a gente tem que analisar o quê? As extremidades. Está aqui uma, está aqui a outra. Veja que essa daqui parou no segundo quadrante e essa daqui no quarto. Então, olha, 2 e 4 são pares. Se são pares, quer dizer que a função ela é decrescente, certo? Se é decrescente, então A é menor do que zero. Pronto, só isso, senhores. Então já sei que a função é decrescente e A é menor do que zero, ou seja, é um número negativo. Então realmente A é menor do que zero. Beleza? Anote esse bizu, tá? Quadrantes pares, função decrescente, então A é menor do que zero. Feito isto, vamos analisar o B. Ó, o B aqui, ó, ele se encontra o quê? Acima da origem. A origem está aqui, então acima. Se é acima, veja que ele cortou o eixo Y aqui, ó, nesse ponto. Então eu já sei que B só pode ser maior do que zero, pô. Se cortou acima da origem, maior do que zero. Se essa reta tivesse vindo aqui, ó, aqui não. Deixa eu apagar aqui. Se essa reta tivesse vindo assim, ó, então, ó, cortou abaixo da origem, ia continuar decrescente, porém B ia ser menor do que zero porque cortou abaixo da origem. E todos os números que estão abaixo são números negativos, né? Beleza? Então, senhor, resumindo aqui, olha para mim agora. Coeficiente A, você tem que olhar os quadrantes. Se os quadrantes, as extremidades da reta estiver localizado no primeiro e no terceiro, função crescente, são ímpares. Se estiver localizado nos quadrantes pares, 2 e 4, a função é o quê? Decrescente. B, como é que eu sei que é o B? A reta irá cortar o eixo Y. E no momento que ela corta esse eixo Y, nesse exato momento ali é o valor do coeficiente B. Se cortar acima da origem, B eu sei que é maior do que zero. Se cortar abaixo da origem, eu sei que B é menor do que zero. E se cortar no centro, B é igual a zero. Como? Vem aqui que eu vou te mostrar. Ó, se cortar no centro, vou montar um aqui agora para você. Preste atenção. Tá aqui o plano cartesiano, bonitinho, tá? E aqui eu vou simular uma reta que passe aqui, ó. Ó. Pronto. Aqui, senhor, é a origem. Perceba, sai daí. Perceba que cortou a origem. Se cortou a origem é o ponto zero da função. Então, se a reta cortou a origem, então quanto é que vale B? B é igual a zero. Tranquilo. E se o coeficiente A é o quê? É uma função crescente ou decrescente. Se aqui é o primeiro termo danado, aqui é o segundo termo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto, então está localizado onde? Os quadrantes pares. Se é pares, então é menor do que zero. E B é igual a zero porque passa na origem. Beleza, galera? Viu que não tem estresse? Sem estresse, tá? Então vamos embora dar continuidade. Muito bem. Preste bastante atenção aqui agora. Olha, classifique se a função é crescente ou decrescente. Só isso. Isso aqui, senhor, é chamado de lei de formação. Tá? O que é lei de formação? É quando eu tenho o coeficiente A, o valor dele, e quando eu tenho o valor do coeficiente B. No momento que eu tenho os valores desses camaradas, eu substituo na fórmula da função e todo esse conjunto é chamado de lei de formação. Tranquilinho? Todo esse conjunto, lei de formação.
Então, o que vai acontecer? Vamos classificar aqui o primeiro, letra A. Vamos fazer aqui, A. Ó, ele está pedindo para você classificar se é crescente ou decrescente, só isso. Quem é o responsável que pode nos informar se a função ela é crescente ou decrescente? O coeficiente A. O A, ele é o responsável. Beleza. Sendo assim, o A, ele sempre vem junto de X, pô. Então, o A é esse cara aqui, ó. Quanto é que vale? Ele vale 3. É um número positivo? Sim. Se é um número positivo, então A é maior do que zero. Se A é maior do que zero, então a função ela só pode ser o quê? Crescente. Pronto, tá aí. Eu sei que é uma função crescente. Beleza. É não, professor. Estou te falando. Certo? E B, cara. B, ó. B é um número positivo. Então quer dizer que ele cortou, a reta cortou o eixo Y acima da origem. Acima da origem. Né? Digamos que seja isso aqui. E então a reta cortou, ó, aqui é Y, acima da origem. Então aqui, digamos, vale 8, certo? Se a gente for olhar aqui, cortou acima da origem. Beleza, então vamos lá. B agora. B. Então, ele só quer saber se a função é crescente ou decrescente. Então, analisando esse B. Mas ele começou por f de x. É a mesma coisa de y. Eu disse a você que pode ser qualquer um dos dois. Tanto faz. Eu digo a você, quanto equivale o coeficiente A? Ah, professor, menos 10 e a função é decrescente. Decrescente. Quem falou isso aí? Tá ok? Tá ok isso aí? Lógico que não. Tá errado, senhores. Hoje, professor, por quê? Ó, danado, eu não disse a tu que o A, ele é o responsável de dizer se a função é crescente ou decrescente, não foi isso? Só que, veja só, o A sempre vem junto de quem? De x, ó, e ele inverteu. Então, nesse caso, o coeficiente A não é decrescente, cara. Você pegou o coeficiente B aí no automático. Quer dizer que A vale quanto? Vale 6, ó. Ele vem sempre junto de quem? De x, toma cuidado, tá? E se A é 6, então quer dizer que A é maior do que zero. Se A é maior do que zero, então a função também é crescente. É a mesma que essa. Então ambas, as duas são crescentes, né? Beleza? Ambas são crescentes. Beleza? Filé? Fácil? E aí, cara? Tranquilo? Então toma cuidado, tá, galera? Se ele pedir a classificação das funções, preste atenção que o A, ele é o responsável de dizer se ela é crescente ou não. Então o A sempre vem junto de quem? X, danado. X. E o B? Vem só. O cara solteiro. Brasil. Partiu. Olha só que coisa linda. Como encontrar a lei de formação? Galera, tá aqui 2 tipos de gráfico que podem aparecer na prova dos senhores. Essa e essa. A que mais parece é essa aqui. Beleza? Essa aqui mais parece. Veja, porque o que é que tem diferente? Por exemplo, como encontrar a lei de formação? Que ele está dizendo. Para você encontrar a lei de formação de uma função, você precisa de 2 pontos. 2 pontos. No mínimo. Mínimo. Beleza? O que seriam esses 2 pontos? São pares ordenados. Que você viu bastante. Por exemplo, na escola, tipo 5 e 6. Entendeu? Aqui é x e aqui é y. Isso é chamado de pares ordenados ou pontos, tá? Filé? Então, preste atenção. A primeira coisa para você encontrar a lei de formação, você precisa, no mínimo, de 2 pontos. Tá? E ele te deu aqui, ó. Se você analisar aqui, eu vou extrair o primeiro ponto e aqui o segundo ponto. Vou te ensinar como extrair, tá, galera? Sempre na ordem. Aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. Não importa quem é que vai ser primeiro aqui. O que importa é que tu tem que saber como preencher esses pontos, tá? Veja que o 1 está aqui, ó. Ele pertence ao eixo quem? X. E ele está sendo ligado, olha aqui, ó. Ele está sendo ligado com 3, ó, que pertence a quem? A Y. Então, 1 é de X e o 3 é de Y.
Então, o primeiro par ordenado já foi encontrado. O segundo par, veja que agora é o 5, pertence a x, está aqui. E ele está sendo ligado com o número 1, que pertence a y. F de x é a mesma coisa de y. Então, está aqui 1. Então, está aqui os pares ordenados. Então, no mínimo, você precisa de 2 pares ordenados. Está aqui o primeiro e o segundo. Beleza, galera? Para aqueles, para você encontrar a lei de formação. O que seria a lei de formação? Para você encontrar o valor de A e o valor de B. Para você encontrar o valor de A e o valor de B, você precisa de 2 pontos, no mínimo. Está aqui os 2 que ele te deu no gráfico. Através disso aqui, você consegue encontrar a lei de formação. Mas o objetivo aqui nessa aula é você saber extrair os pontos. Apenas os pontos. E depois eu te ensino como encontrar. Beleza? Então, vamos lá. Então, para você extrair os pontos, tá aí. Tá? E qual a diferença desse outro gráfico, Alisson? Eu vou dizer o seguinte a você. Extraia para mim os pares ordenados desses pontos aqui. Extraia. Ah, professor, então vamos lá. Digamos que aqui é x e y, sempre nessa ordem. E o primeiro ponto vai ser esse. O valor de x vai ser menos 2 e o valor de y vai ser 6. Quem foi que fez isso aí? Tá errado. Sabe por quê? Porque na escola tu só viu aquele primeiro gráfico. Então o concurso, a banca sabe onde massacrar o camarada. Então ele coloca esse segundo gráfico, o que eu falei, é o que mais cai em concurso. Porque quando você precisa extrair os pares ordenados para achar a lei de formação, o camarada sempre erra. Só que eu espero que você não tenha errado. Mas se você errou, a hora é agora de você ficar ligado no que eu vou te dizer. Vem aqui comigo agora. Galera, isso aqui não existe, tá? Ó, menos 2 e 6. Esquece. Não é. Tá? Eu disse para achar a lei de formação, no mínimo você precisa de 2 pares ordenados. Não foi isso? Então, vamos achar o primeiro. Perceba o seguinte. Que aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Aqui é um ponto, que é um par ordenado. Tá? Vamos falar aqui, ó. E aqui é o segundo ponto que eu vou colocar aqui em cima. Tá? Vamos começar por esse aqui, ó, x e y. Vamos começar por esse ponto. Qual é o par ordenado dele? Perceba, o menos 2 está em cima de que eixo? X ou y? X, então joga aqui o menos 2. Separa. Agora, pergunta. O menos 2 está fazendo alguma ligação, igual isso aqui, ó. Veja que o 5 está fazendo uma ligação direto com 1. E o menos 2 está fazendo alguma ligação? Não. Então, y só pode ser 0. Viu a diferença? Y só pode ser 0. 0. Por quê? O menos 2 não está fazendo nenhuma ligação. Nenhuma. Então, y é 0. Tá? O segundo ponto. Perceba que o 6 está em cima de que eixo? Y. Então, aqui vale 6. Só que o 6 está fazendo alguma ligação feita aqui, ó. O 1 aqui, ó, está fazendo uma ligação, veja os pontozinhos, com 3. Mas aqui o 6 não está. Então, x só pode ser quem? 0. Pronto, está aqui o primeiro par ordenado e o segundo par ordenado. Ou o primeiro par ordenado pode ser esse, aqui esse pode ser o segundo. Não importa aqui, nesse caso, quem é quem primeiro. O que tu tem que saber é que o primeiro é x e y. E no mínimo, repetindo, no mínimo, tu tem que ter 2 pares ordenados. Lembra que eu falei? Tá aqui. Então, galera, no concurso, o pessoal, a banca coloca esse tipo de gráfico. Por quê? Na hora que o camarada vai extrair o par ordenado, ele faz o seguinte, ele comete esse erro, ó. Ele pega o menos 2, certo? Até aqui tá certo. Só que ele liga com o 6, só que não existe nenhum tracejo aqui, ó, ligando com o 6. Mas ele bota. Nesse caso, ele só vai ter o quê? Um par ordenado. E cadê o outro para achar a lei de formação? Que no mínimo são 2. Cadê o outro? Como é que tu vai achar? Entendesse a pegadinha da banca? Cara,
Mais uma vez, eu estou dando aula como se você nunca tivesse visto função do primeiro grau para você entender essa parada. Depois que entende, ninguém te pega mais. É só a resolução de questões e aumentando o nível. Só. E dá para resolver isso na prova de boa, que as questões que vêm não é bicho de sete cabeças. Beleza? Então, eu te ensinei a como extrair os pares ordenados. Agora, vamos analisar alguns exemplos aqui comigo? Vem-se embora. Vamos embora. Venha-se embora. Olha só, questão de prova. Vamos para a questão de prova, senhor. Preste bem atenção agora. Agora a gente vai resolver questões, tá? E vamos embora. Primeira coisa. Vou te ensinar a interpretar aqui para ficar fácil. A função f, definida por f de x é igual a x mais b. Aí eu te pergunto, ele falou para você se era uma função de primeiro ou segundo grau? Não. Não falou. Mas quando ele jogou a fórmula aqui, essa fórmula é de quê? É de uma função de quê? De primeiro ou segundo grau? Primeiro. Então, viu? Viu? Então, veja que ele não falou que tipo de função era, se é do primeiro ou do segundo, mas ele jogou a fórmula. Então, aí você já sabe que é uma função de primeiro grau. E duas características que temos aqui é o quê? Dois coeficientes. E aqui temos o A e o B. Na função de primeiro grau, lembra que eu falei? Só existe dois coeficientes. Light, você já interpretou. Porra, é uma função do primeiro grau. Brasil, e agora? Agora a gente vai se embora. Veja. Sabe-se que, aí dá isso aqui, cara, ó. F de menos 1 é igual a 3. Aí diz que F de 1 é igual a 1. E ele quer saber quanto é que é F de 7. Qual é o valor de Y? Galera, ele deu o que agora para vocês? Os pares ordenados, ou chamado de pontos. Mas ele quer saber quem é o terceiro par ordenado. Olha, preste atenção. Ele quer saber quem é o terceiro par ordenado. Ele está dizendo, ó, quando x for 7, quanto é que vai ser y? Certo? Só que para tu saber quem é o terceiro par ordenado, tu precisa da lei de formação. Foi por isso que ele te deu dois pontos ali exatos. Através desses dois pontos, que é dois pares ordenados, você encontra a lei de formação. Sabe? Para achar o terceiro par ordenado, você precisa da lei de formação. Então, para isso ele te deu e eu vou te mostrar como é que se resolve. Vem aqui comigo. Ó, tá aqui. Eu preciso da lei de formação para achar esse terceiro ponto. Hélice, como é que faz? Primeira coisa, entenda essa linguagem aqui. Se vier assim para você em concurso, lembre-se que, ó, veja só, aqui é f de x, né? Quem está dentro de parênteses não é x? Então, quem é que está aqui dentro de parênteses o valor é de x. Então, x aqui vale quanto? Menos 1. Então, faça o seguinte, coloque x e y aqui, abra o parênteses e feche. Quem é que está dentro de parênteses? Menos 1. Então, coloca abaixo de x. O que tiver depois da igualdade é o valor de quem? De y. Então, coloca abaixo de y. Pronto, transfira para o par ordenado. Esse par ordenado pode ser reescrito assim, senhores, como ele deu na prova. Quando é cair isso em prova, o pessoal fica doido sem entender o que significa. Então, só é fazer essa transformação e você vai entender melhor, né? Tá mais acostumado. Ó, de novo. X e Y. Vem cá. Tá dentro do parênteses, X. Então, bote 1. O que está depois da igualdade é o valor de Y. Sempre, sempre. Então, coloque 1. E o terceiro, X e Y. Nessa ordem. Que é o valor de X? 7. Que é o valor de Y? Y é o que está depois da igualdade. É o que ele quer saber, senhores. É o que ele quer saber. Quanto é que vale Y. Beleza? Ele quer saber quanto é que vale Y. Só que, para tu achar esse terceiro ponto, tu precisa da lei de formação. Formação. E para achar a lei de formação, no mínimo, tu precisa de 2 pontos. 2 pontos. No mínimo. E cadê os 2 pontos, professor? Que eu não estou vendo. Você está vendo, danado. Esse aqui e esse, ó. Veja que deu 2 pontos. E você acha o quê? A lei de formação. Quando você fala em lei de formação, ele quer que você acha quem? O valor de A e o valor de B. São o coeficiente A e o coeficiente B.
Vamos encontrar? Vamos. Agora, senhores, vou te ensinar como achar a lei de formação, certo? Simples. Coloca a fórmula agora, y igual a x mais b. Pega um par ordenado desse, qualquer um. Pega o primeiro lá mesmo em cima, menos 1 e 3. Pronto, x e y. Você joga a fórmula, tá aqui, pega um par ordenado, coloca aqui do lado e agora substitua, tá certo? Quem é y? É 3, então coloca aí, 3, bota o sinal de igual, bota o a, que eu não sei, a parênteses. Quem é x? X ele está dizendo que é menos 1, jogo menos 1, fecha, mais b, que eu não sei. Então vai ficar 3 é igual, o a está positivo, a vezes menos 1 dá menos 1a, né? Mais b. Tudo que for letra, joga para essa igualdade. Então vai ficar a positivo menos b é igual a menos 3. O que significa dizer? Olha só, eu paro aqui, não tenho o que fazer. Mas, professor, poxa, não tem que dar um resultado, só que ele não me deu o resultado. Eu não tenho como pegar a menos b e fazer a subtração, né? Eu não sei quanto é que é a, nem sei quanto é que é b. Eu sei que se eu pegar os valores de a menos b, o resultado é menos 3, mas não sei quanto é que vale a de fato, quanto é que vale b. Então, para aqui. Então, isso está com cara de quê? Quem lembra? Isso está com cara de quê? Sistema, senhores. Sistema de equação do primeiro grau. Então, vamos analisar agora, se aqui é uma equação de um sistema, vamos analisar o segundo par ordenado para ver o que ele vai me dar. Ó, joga a fórmula de novo, tá? Passo a passo. Pega o segundo ponto, que é 1 e 1. X e Y. Substitua. Vou mudar aqui a cor. Y é 1, é igual a que eu não sei. X é 1, fecha, mais B que eu não sei. Então vai ficar 1 é igual a vezes 1 é 1a mais B. Tudo que for letra antes da igualdade. Vai ficar menos a, porque cruzou a igualdade, menos b é igual a menos 1. Segura. Segura, segura. Veja que ele me deu mais outra equação. Então, senhor, eu tenho uma equação, duas equações. Isso aqui é o que eu falei? Sistema de equação do primeiro grau. Então, você aí, professor, mais uma vez. Veja que caiu o sistema em PG e agora sistema em função do primeiro grau. Então, por isso que eu digo que tem que ter uma sequência lógica de estudo, pô. Senão você não entende porra nenhuma, porque uma coisa depende da outra. Tranquilo? Então, senhores, agora a gente monta o sistema e acha quanto é que vale A, quanto é que vale B. Encontrando o valor de A e o valor de B, eu sei da lei de formação. Lembrando que o valor de A pode dar 0. Não. E se der, você errou, volte. Beleza? Vamos embora. Partiu. Olha só, vou montar o sistema aqui, senhores. Aqui, tá? Então, vou pegar menos A, menos B, é igual a menos 1. Substituir aqui, ó. A menos B é igual a menos 3. Tá aqui o sistema. Negativo, positivo, tchau, né? Sinais iguais, conserva e soma 2B é igual a sinais iguais, conserva e soma menos 4. Então, B é igual a menos 4 dividido para menos 2. B é igual a 2 positivo, senhores. Ó, se B é 2 positivo, então quem é A? Então, eu posso até fazer aqui, ó, menos A, menos B, que B é 2, é igual a menos 1. Então, o A vou passar para depois da igualdade. Vou ficar com menos 2. Esse 1, menos 1 está negativo. Quando eu cruzar ele, ele vem positivo. E vou dizer que é igual a positivo, né? Que eu cruzei. Então, menos 2 mais 1. Então, A vai ser igual a menos 1. Achei o valor de A. Então, lei de formação, senhores. Lei de formação. Achei. Certo? A lei de formação é essa. Y é igual. Quem é A? Menos 1x, ou seja, pode ser menos x, porque... Ah, professor, por que pode ser menos x? Porque, veja, se eu tenho y, ax mais b, e eu tenho y que é igual a que ele diz que é menos 1, vezes x, mais b, que é 2, então concorda comigo, se eu pegar menos 1 vezes x dá menos x mais 2, então pode ir direto.
Então, menos x mais 2. Pronto, senhores. Aqui é a lei de formação. Beleza, tranquilo, filé. Olha só. E agora, professor? E agora, professor? Que danado eu faço? Vamos pegar o terceiro ponto e substituir. Ele disse quando x for 7, quanto é que vai ser y? Agora a gente substitui, porque a lei de formação a gente encontrou, certo? Vamos lá. Olha só, quando ele diz assim, ó, quando x for 7, quanto é que vai ser y? Então, y eu não sei, repete. Então, menos x, x é 7, mais 2, y é igual a menos 7 mais 2 dá menos 5. Então, vai ser menos 5 o valor de y. Tem menos 5 aqui? Tem. Letra, moleque, letra C. Tranquilo, galera. Light, olha pra mim. Vixe, professor, é muita informação. É nada, é só prática, tá? Só prática. Eu tô dizendo passo a passo. Assista uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Assistam e executem, que vocês irão brincar com função. Eu tô dizendo passo a passo para vocês. Beleza? Filé, vamos embora. Próximo. PM, senhores. PM. Olha só. Os pontos de coordenadas, olha só. Os pontos de coordenadas, tá vendo? Aqui é x e y. São elementos da função de primeiro grau. Aqui ele falou, ó, de primeiro grau. Então, para que o ponto x e 6 seja um elemento dessa função, o valor de x deve ser. Então, veja que ele deu 2 pontos e quer saber o terceiro. Então, você precisa de quê? Da lei de formação. Galera, eu estou dizendo passo a passo aqui para você, cara. Ó, passo a passo. Beleza? Então, vamos lá. Para achar a lei de formação, você precisa no mínimo 2 pontos. Ele te deu. Então, joga a primeira a fórmula. Y é igual a x mais b. E pega lá o menos 3 e 2. Pronto. Agora vamos fazer a substituição. Quem é y? Y é 2. A vezes x. Quem é x? Menos 3. Mais b. Então, 2 é igual a menos 3 vezes a dá menos 3a mais b. Joga para lança da igualdade. 3a menos b é igual a menos 2. Sustenta. Certo? Agora joga a fórmula y é igual a x, ó, mais b. E pega o segundo ponto, que é 1 e 10. X e y sempre nessa ordem, tá? E substitua. Quem é y, cara? Ele disse que é 10. A vezes x. Quem é x? 1. B. Então vai ficar 10 é igual a 1 vezes a, 1a, mais b. Joga para cima da igualdade, menos a, menos b é igual a menos 10. Certo? Galera, sendo assim, a gente iremos montar o quê? A gente vai montar o sistema. Olha aqui, ó. 3a menos b é igual a menos 2. Ó, menos a menos b é igual a menos 10. Do jeito que está aqui, tem como resolver? A gente vai cortar, né, senhores? Para cortar, a gente tem que fazer o quê? Eu vou jogar o menos 1 aqui e vou alterar os sinais da segunda equação. Vai ficar 3a menos b é igual a menos 2, ó. Onde tiver menos, fica mais. Então, a mais b é igual a 10 positivo. E agora? Agora a gente vai partir para o abraço. Ó, negativo com positivo, cortou. Mesmo valor. Zerou. 3a mais a, 4a. 10 menos 2 dá 8. Então, a é igual a 8 dividido para 4. Isso quer dizer que a é igual a 2. Se a é igual a 2, cara,
Quanto é que é B? Presta atenção. Você está dizendo que A mais B é igual a 10. Está dizendo que A mais B é igual a 10, certo? E se A é 2, então substitui 2 mais B é igual a 10. Então B é igual a 10 menos 2. Então B é igual a 8. Pronto, B é igual a 8. A lei de formação é essa, senhores. Agora, ó a lei de formação chegando aí. Y é igual a A, cadê A? 2, repete o X mais B, ponto, que é 8, ponto. Achei a lei de formação dessa função. Agora vem. Aí diz, olha, quando Y for 6, né? Quanto é que vale X? Agora você vai brincar. Aqui não é X e Y, quanto é que é Y? 6. 2 vezes X, que eu não sei, mais 8. Então vai ficar 6 menos 8 é igual a 2x. 2x é igual a 6 menos 8 dá menos 2. X é igual a menos 2 dividido para 2. Sinais diferentes na divisão você sabe que é negativo. E 2 dividido para 2 você sabe que é 1. Então nesse caso x tem que ser o quê? Menos 1, senhores. Então a alternativa correta é letra A. Viram como é que cai em prova? Tranquilo, sem estresse e vamos que vamos. Essa parada aí, essa pegada, tá? Partiu, ó. Ó, senhores. Vocês acreditam, olha aqui pra mim. Vocês acreditam que tem questões, só em olhar para o gráfico a gente mata. Só olhando para o gráfico. Sem precisar fazer esse cálculo. Se você estiver bem treinado. E eu vou te mostrar aqui. Olha só. Tá aqui o gráfico, certo? Eu te pergunto. Para você encontrar qual dessas aqui é a lei de formação dessa função, como é que você faria? Aí você dizer o quê? Professor, eu preciso encontrar os pares ordenados, que são os pontos, certo? Você vai encontrar os pontos. Tranquilo. Vamos lá. X e Y. Aí aqui, você iria fazer o quê? O 2 está em cima de que eixo? X. Então, 2. Está ligando com alguém? Não. Então, 0. O 4 está em cima de que eixo? Y. Então, 4. Está ligando com alguém? Não. 0. Então, você encontrou aqui o primeiro e o segundo ponto, não é isso? Perfeito. Aí você ia fazer o quê? Jogar na fórmula. Y é igual a X mais B. Tá? Agora, preste atenção. Será que aqui você não tem um valor de algum coeficiente? Você sabe quanto é que é o valor de B? Eu disse o quê? A reta sempre vai cortar o eixo Y. No momento que ela cortar, é sempre o valor de quem? Lembra que eu falei isso lá atrás? É sempre o valor de B, no momento que ela corta. E aqui ela está dizendo que B vale quanto? Vale 4. Então, já sei o valor de B. Filé. Então, cara, então veja só. Se eu pegar Y é igual a AX mais B, que B é 4. Eu só preciso de um par ordenado. Nesse caso, eu nem preciso desse. Porque na hora que eu substituir na fórmula, vai dar o valor para você 4, que é o valor de B. Então, eu já vou pegar esse aqui, ó, que eu já tenho o valor de B, que é 4, e vou substituir agora. Veja bem como é que vai ficar. Ó, Y é quanto? 0 é igual a A, que eu não sei. X é quanto? 2 mais 4. Então, vai ficar 0 é igual a 2 vezes A, 2A, mais 4. Passo o 4 para essa igualdade, vai ficar menos 4 é igual a 2A. Então, 2A é igual a menos 4. Então, A é igual a menos 4 dividido para 2. Então, A é igual a menos 2. Está aqui o valor de A. Então, você tem o valor de B, aqui tem o valor de A. Então, a lei de formação nada mais é do que menos 2x mais 4. Ou seja, letra E. Beleza? Beleza, pessoal. E tem outra situação mais tranquila também. Vou te mostrar agora. Ó, tira o print, beleza? Tchau. Outra situação é o seguinte, veja lá. Essa função é uma função crescente ou decrescente? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, terceiro e quarto.
As extremidades estão aqui, sim ou não? Nos quadrantes pares. Se são pares, ela é o quê? Decrescente. Então A é menor do que zero. Então já sei que o valor de A tem que ser um número negativo. Vem cá. A aqui é um número negativo, pode ser uma possibilidade, alternativa A. B, aqui é um número positivo, o A é positivo, então já está fora o B. O C é negativo, beleza, pode ser uma possibilidade. O D também está fora, porque deu positivo, certo? Só que o B, ele cortou, a reta cortou acima da origem, senhores. Então eu sei que B é maior do que zero, é um número positivo. Ele está dizendo que B aqui é um número negativo, então já está fora a letra A. Só ficamos agora com C e E, para matar. Então, para matar, você pode fazer o teste. Veja, você está dizendo, se você extraiu, vamos extrair esse par ordenado aqui. O par ordenado aqui é x e y. X é 2, então y é quanto? 0. Então, veja bem, olha só a dica. Pega o valor de x, só o valor de x, e substitua na lei de formação. Vamos substituir nessa daqui, ó. Y é igual a menos 4x mais 4. Veja, você está dizendo que x é 2, substitua. Então, y é igual a menos 4 vezes 2 mais 4. Y é igual a menos 4 vezes 2 dá menos 8 mais 4. Então, o valor de y vai ser quanto? Menos 4. Eu te pergunto, y deu menos 4. Quanto é que vale y aqui? 0. Então, já não pode ser letra C. Vamos testar com y é igual a menos 2x mais 4. Então, nesse caso, vamos pegar só o valor de x, tá? Y é igual a menos 2 vezes 2 mais 4. Y é igual a menos 4 mais 4. Y é igual a 0. O resultado que deu aqui é o mesmo que está aqui dentro do par ordenado? É, 0, 0. Perfeito. Então, achei a lei de formação. A lei de formação é letra E. É só pegar e fazer a substituição, galera. Beleza? Precisa nem fazer cálculo. Você pega o valor de x ali, que a reta cortou o eixo x, pega o valor dele, pega a lei de formação e substitua. O valor que der, o valor de y, ele tem que ser igual ao que está dentro do par ordenado. Se for, a lei de formação é ela, pode assinalar, não precisa fazer essas paradas, pegar os par ordenados e substituir na forma para achar a lei de formação, não. Você direto pode fazer isso. Basta pegar o valor. Professor, poderia explicar novo? Claro, cara, vem aqui, olha só. Faça de conta agora que você está ligado, o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai fazer isso. Pô, ele quer a lei de formação? Quer. Então, beleza. Primeira análise, coeficiente A. Ele é o quê? Maior do que zero ou A é menor do que zero? Menor do que zero. Então, já se liga. Menor do que zero, já pode excluir B, pode excluir D. Vamos rapidamente. C, B, é maior do que zero ou menor do que zero? É maior do que zero porque corta o eixo Y aqui, ó, nesse ponto. Então, 4 é positivo. Quando tiver B negativo, tá fora. Então, só ficou o quê? C e E. E agora, para matar, moleque, você vai fazer o seguinte. Você vai aqui no eixo X, onde ele cortou. X aqui vale 2. Onde tiver X, vai substituir. Vamos aqui, ó, y é igual a menos 2 vezes 2, que x é 2, mais 4. Y é igual a menos 2 vezes 2, dá menos 4, mais 4. Y é igual a 0. Se tu for extrair esse par ordenado, x é 2 e y é quanto? 0. Bateu aqui, y é 0 e y aqui é 0, bateu, bateu. Então, letra E já vai para o abraço. A dica do professor aqui, Elson Matemática. Beleza? Galera, até o próximo bloco. O próximo bloco será a função do segundo grau, tá? E vamos botar pegada aí que o concurso vem. Valeu!